Ansiedade, saúde mental, burnout. Por que se fala tanto sobre isso hoje em dia? E por que mesmo assim é tão difícil a gente conseguir viver uma vida plena e satisfatória? Hoje parece que está todo mundo falando sobre saúde mental. No Instagram, nos podcasts, nos livros best-sellers, em rodas de conversa. Mas você já parou para pensar no paradoxo que a gente vive? Se a gente fala tanto sobre isso, se a gente tem tanta informação, se existem tantos psicólogos e terapeutas e profissionais gerando conteúdo sobre isso na internet, por que ainda é tão difícil viver uma vida com um mínimo de satisfação e alegria? Porque parece que quanto mais a gente estuda sobre um assunto, mais perdido e ansioso a gente fica. Falar sobre saúde mental tem deixado de ser um tabu, e ainda bem, porque existem muitos dados que mostram que a sociedade está, sim, sofrendo psicologicamente. Se você não sabe, segundo a Organização Mundial da Saúde, o Brasil é o país com a maior taxa de pessoas ansiosas do mundo. Quase 10% da população convive com a ansiedade diariamente. Nós, brasileiros, estamos no topo do ranking mundial da mente acelerada. O objetivo desse vídeo não é trazer nenhum diagnóstico e muito menos uma fórmula mágica. É tentar entender por que a gente ainda está adoecendo tanto em uma época em que, teoricamente, a vida nunca foi tão segura e confortável. Quando se fala em pessoas tendo crise de ansiedade ou vivendo num cansaço extremo, é muito comum surgirem comentários do tipo: nossa, mas antigamente as pessoas pareciam tão mais fortes, né? As pessoas criavam os filhos na roça, passavam por dificuldades gigantescas e não tinha esse negócio de ansiedade e depressão. E aqui existe um mito muito perigoso de que a ansiedade é algo recente que surgiu lá nos anos 2000 e foi potencializada pela pandemia, de que a nossa geração é fraca ou fresca. Mas a verdade é que a saúde mental ela não é um problema recente. A dor emocional ela sempre existiu. A diferença é que há uma ou duas gerações a forma de lidar com isso tem mudado muito. Vamos olhar para os nossos pais e para os nossos avós. Até pouco tempo atrás, fazer terapia era coisa de maluco. Ir num psiquiatra era um segredo de família que não podia vazar. A educação dos filhos era totalmente pautada naquelas famosas frases que com certeza você já ouviu, como por exemplo: engole o choro, você tem que ser forte, para de ser frouxo, você tem uma casa e comida na mesa, do que você tá reclamando? E quando você sentia aquele aperto no coração, uma tristeza sem explicação, medo do futuro, insegurança, um dos conselhos mais comuns era: para de ficar pensando bobagem, vai achar um lote pra capinar. Isso aí é falta de laço. É só trabalhar que passa. Mas sabe o que acontecia com esse desconforto, esse sofrimento que era silenciado? Será que ele sumia? Não, ele não sumia. E essa falta de vocabulário emocional das gerações passadas não significava ausência de problema. Eles sofriam e sofriam muito, a vida era muito difícil. Só que a ansiedade e a depressão deles viravam úlceras, gastrite crônicas, infartos fulminantes aos 50 anos, viravam casamentos infelizes, ou violentos, ou mantidos durante décadas só pelas aparências. Viravam explosões de raiva repentina com os filhos pelos motivos mais bobos. E nós somos filhos e netos de pessoas que aprenderam a estocar esse desconforto. Nós fomos educados por gerações que sobreviveram silenciando a própria mente. E, obviamente, a gente acabou herdando muitas dessas marcas. Nós somos frutos de uma cobrança implacável de que a gente precisa ser forte o tempo todo, de que descansar é pecado e de que demonstrar vulnerabilidade é sinal de fraqueza. Antes de continuar, eu queria te pedir para se inscrever no canal, porque aqui a gente explora vários conteúdos relacionados ao desenvolvimento pessoal e à saúde mental, e como aplicar ferramentas práticas no nosso dia a dia para ter uma vida um pouco mais leve. É só clicar no botão de se inscrever e ativar o sininho das notificações. E chegando nos dias de hoje, existe uma nova variável que não existia lá atrás. Se os nossos pais e nossos avós sofriam pela escassez e pelo silêncio, a nossa geração hoje sofre pelo excesso e pelo ruído. Pensa comigo, se a gente olhar de um ponto de vista objetivo, a vida nunca foi tão segura, confortável e fácil. A gente tem água encanada, a gente tem antibióticos, delivery que entrega comida na porta da sua casa, a gente tem facilidade de locomoção e todo o entretenimento e conhecimento do mundo na palma da nossa mão. Teoricamente, a gente deveria ser a geração mais feliz e relaxada que existiu até então. Mas nós não somos. Por quê? O ser humano foi moldado ao longo de milhares de anos para lidar com problemas biológicos simples. Buscar comida, fugir de predadores e viver em comunidade em pequenas tribos. O ser humano
não foi projetado para viver na sociedade que temos hoje. Antigamente, com quem que as pessoas se comparavam? Com o vizinho da rua, o primo, o amigo? A régua do sucesso geralmente estava próxima, ela era restrita à bolha em que a pessoa vivia. Hoje, a primeira coisa que muita gente faz quando acorda é pegar o celular. E antes mesmo de escovar os dentes, você já se comparou com o topo do mundo. Você vê o influenciador que tem a tua idade numa praia das Maldivas, o jovem de 20 anos que faturou milhões sentados na frente do computador em casa. A rotina impecável da influenciadora fitness que acabou de ter filho e tá com aquele corpinho perfeito. A tua mente não entende que aquilo lá é um recorte, que aquilo lá é uma vitrine. E ela processa isso como: eu tô pra trás, eu tô perdendo tempo. Todo mundo vive uma vida melhor que a minha, tá todo mundo vencendo e eu tô aqui estagnado. E essa sensação é massacrante. Essa sensação de que sempre tá faltando alguma coisa. E para tentar dar conta de tudo isso, ser produtivo no trabalho, ter um feed bonito, ganhar dinheiro, cuidar da saúde, ser ou ter um parceiro incrível, ler os livros do momento e ainda tá bem, a gente entrou no piloto automático. E a vida virou uma lista de tarefas que nunca termina. A gente está hiperestimulado, a nossa mente não para um segundo, e se a gente tiver qualquer tempinho de tédio no nosso dia, a gente corre pegar o celular. Nós esquecemos de como é ficar sozinho com os nossos pensamentos. E esse excesso de estímulos o tempo todo causa paralisia. A gente tem tanta opção e tanta informação que nossa mente simplesmente trava. E é aqui que mora a grande armadilha. Quando a gente percebe que a mente está fritando e vai procurar ajuda, o que a gente encontra? O termo saúde mental ficou tão grande, tão comercial, que virou um conceito abstrato e às vezes até inalcançável, porque a gente não sabe nem por onde começar. Parece que para deixar de ser ansioso ou ter uma vida satisfatória, você precisa comprar um estilo de vida completo. Tem que acordar às 5 da manhã, fazer uma meditação, exercício físico, tomar seu shot de cúrcuma, escrever em 3 diários diferentes, fazer o seu devocional antes do seu dia começar. Agora me diz, quem que tem tempo para isso? Entre pegar ônibus, cuidar de filho, bater meta no trabalho e conseguir fazer dinheiro suficiente para pagar as contas do mês. A régua para uma vida perfeita ou para uma vida de bem-estar tá ficando cada vez mais alta. E a maioria das pessoas que vai tentar cuidar da sua saúde mental, olha para isso, se sente impotente e pensa: isso aqui não é para mim, eu nunca vou conseguir, e desiste antes de começar. A gente sabe que tá mal, mas o caminho para melhorar ele parece tão complexo e tão elitizado que a gente acaba por continuar no piloto automático, anestesiando a nossa ansiedade com mais telas e mais consumo. Mas a questão é que cuidar da nossa mente não deve e nem precisa ser um projeto de alta performance. O segredo não é revolucionar a tua vida do dia para a noite, mas entender o que está ao seu alcance hoje, para melhorar um pouquinho que seja. Então, se o problema é excesso e se as soluções mirabolantes da internet só geram mais ansiedade ainda, o que a gente faz na prática para melhorar a nossa saúde mental? Então, deixa eu te propor 3 passos reais que não custam nada e que cabem na rotina de quem trabalha, estuda, tem filhos, ou seja, a maioria das pessoas que tem uma vida normal. O primeiro passo é fazer uma dieta da informação. Lembra que eu falei que o Brasil é considerado o país mais ansioso do mundo? Pois é, os brasileiros também são os que têm mais tempo de tela do mundo. E isso não é coincidência. Então aqui, a proposta da dieta da informação é: não seja a pessoa que acorda e já vai direto para o celular olhar a timeline. Tire um tempinho para se permitir sentir o tédio e inclusive sentir o desconforto de não estar com o celular na mão vendo rede social. Isso também é muito importante. O segundo passo é externalizar o que as gerações passadas engoliam. Lembra que os nossos pais, nossos avós guardavam tudo até que aquilo virasse uma gastrite, uma explosão de raiva? A gente precisa fazer o oposto. E uma das melhores formas de fazer isso, principalmente quando você não tem muita intimidade com as suas emoções, é a escrita. E não precisa ser textão literário, não precisa ter caderno bonito, nada. Quando der aquele nó no estômago, um desconforto, você perceber que a tua cabeça está muito acelerada, pega o primeiro papel que tiver na tua frente, uma caneta, e descarrega tudo o que você estivesse pensando. E escreva. Tô com medo de não dar conta, eu tô com medo de faltar dinheiro, eu estou ansioso por conta de XYZ. E isso tem 2 benefícios. O primeiro é que tira o foco daquela sensação ruim. E o segundo é que te obriga a desacelerar o pensamento. E quando você vê o que está escrito, você consegue entender melhor o que está acontecendo. O terceiro passo é desenhar a sua ambiência. Ou seja, o ambiente ao seu redor.
Eu já falei disso em outros vídeos, mas muitas vezes a gente acha que para ter saúde mental a gente precisa ter muita força de vontade. Mas na verdade a gente é muito, muito influenciado pelo nosso ambiente. Então, se você quiser proteger a sua mente, você precisa blindar os espaços que você circula e as relações que você tem. E quando a gente fala de ambiência aqui, a gente está falando de ambiência física, digital e principalmente a relacional. Na ambiência digital, faça uma limpeza no seu feed. Se você segue páginas que só postam desgraça o dia todo, fofoca, ou que te fazem sentir inadequado ou desconfortável, dê unfollow. Na ambiência física, crie micro-rituais, como por exemplo, arrumar sua mesa de trabalho no final do dia, organizar algum cômodo, uma superfície da casa, ou deixar um livro físico no braço do sofá para que ele seja a primeira opção ao invés do controle da TV. Mas o pilar mais importante, que é o que a gente mais costuma ignorar porque a gente não tem dimensão da importância dele, é a ambiência relacional. Com quem você está dividindo o seu tempo e energia. Existem as pessoas que te ajudam a se recarregar, que elas emanam apoio, acolhimento e te inspiram a melhorar. E existem aquelas pessoas que parecem um buraco negro, que suga tudo que está ao redor delas. Com certeza você já teve contato com uma pessoa assim. Fica reclamando, falando mal dos outros, julgando, diminuindo a sua dor e as suas vitórias também. Então tome cuidado. Lembra que as gerações passadas suportavam relacionamentos infelizes e ambientes abusivos por falta de informação e falta de opção? Nós temos informação. E proteger a sua saúde mental inclui também selecionar os círculos que você frequenta. Significa aprender a dizer não, a impor limites, entender que você não precisa se desgastar e nem ceder a sua energia para o caos do outro. Mude a sua ambiência, selecione as suas relações e a sua mente vai mudar com elas. O próximo passo é criar micromomentos de tédio criativo. A nossa mente está sempre ansiosa e sempre acelerada porque ela simplesmente esqueceu como é ficar sem estímulos. A gente dopa o nosso cérebro o dia inteiro fazendo 1 milhão de coisas ao mesmo tempo. Então experimente fazer uma coisa de cada vez. Vai lavar a louça? Lava a louça. Vai tomar banho? Tome banho. Vai dirigir para o trabalho? Então presta atenção no caminho, sem pegar o celular na hora que se parar no sinal vermelho. Dê à tua mente espaço para processar o dia, o tempo e as situações. O ócio, ele não é perda de tempo, ele é necessário para a gente conseguir recarregar as energias. Viver nos dias de hoje com satisfação e bem-estar não significa ser produtivo 100% do tempo. E muito menos copiar um estilo de vida de pessoas que têm um contexto diferente e muitas vezes nem têm a vida que você realmente gostaria. Se sentir ansioso ou cansado num mundo que é projetado para te deixar acelerado e focado na falta não é um defeito seu. É uma reação esperada, porque a gente vive numa era a qual a nossa mente e o nosso corpo não estão completamente adaptados. Só que é responsabilidade, sim, de cada um estar mais atento a tudo isso que está ao nosso redor que nos tiram do nosso cerne. E isso, felizmente ou infelizmente, a gente não consegue fazer do dia para a noite. É um exercício diário, porque afinal a gente está inserido nesse mundo. O que vai começar a fazer efeito é escolher essas pequenas práticas que eu deixei aqui e começar pequeno, praticar dia após dia e observar como seu corpo reage a cada situação. E também depois que você aplica essas ferramentas. A mente não precisa de uma rotina perfeita, até porque não existe rotina perfeita. O que a mente precisa é de espaço e de calma. E se você quer colocar tudo isso em prática, mas não quer fazer esse caminho sozinha, eu quero te fazer um convite. Faça parte da nossa comunidade do Clube do Eu. Lá é um espaço onde a gente sai do automático juntos, compartilha experiências e se apoia para construir uma vida de mais presença e menos ruído. Para fazer parte é só clicar no link que está aqui na descrição do vídeo. Um grande abraço e te vejo na nossa comunidade.